Então, este texto de 2 Coríntios 11, de 1 a 4, Paulo abre o coração, ele está dialogando, como que conversando com a igreja, sobre o ministério, sobre os desafios, e ele fala das preocupações dele, preocupações com a igreja, e ele pede, aguente a minha franqueza, a minha loucura, aguenta aí, porque eu estou zelando por vocês, porque eu me preocupo de que, como a serpente enganou Eva, também possa enganar vocês, tirar vocês da simplicidade que há em Cristo. E a minha preocupação, dizia Paulo, é preparar vocês como uma noiva pura para o noivo, para Cristo. Então ele tinha essa preocupação de que a igreja se mantivesse no caminho reto, na simplicidade que há em Cristo, que ela não se desviasse do nome de Jesus, do Espírito do Senhor e do Evangelho. Então, irmãos, nós estamos num período em que a tônica da cultura, a tônica do nosso tempo, a marca forte é a mudança. Então, atualmente, o conhecimento, a informação, por exemplo, dobra a cada ano. Então, no começo do século XX, dobrava a cada 100 anos. Então, a coisa de mudança de comportamento, mudanças de valores, é muito acelerada. E Paulo, nessa preocupação com o povo de Corinto, é porque Corinto era uma cidade grega, uma cidade grande, uma cidade portuária, rica, mas uma das características dos gregos era buscar a novidade, buscar um algo diferente. Eles tinham uma fome assim do conhecimento, mas eram muito abertos para as novidades filosóficas. E Paulo fala, olha, presta atenção, porque há uma verdade, há uma simplicidade em Cristo, há um evangelho puro, verdadeiro. E eu queria hoje enfatizar com vocês esse tema da simplicidade em Cristo, simplicidade de Cristo. Jesus é o Filho do homem, essa é uma expressão que ele usou para, quando ele se referia a si mesmo, essa é a designação, a denominação que ele mais usou para falar de si, porque o Filho do homem veio para servir, Então, essa expressão representa a humanidade dele. E ele não chegou em Jerusalém num cavalo branco, com soldados, com plumas e paetês. Quando ele entrou em Jerusalém, estava sentado num jumentinho.
Nasceu numa família comum, pobre, simples. Nasceu e foi colocado numa manjedoura. Então, Jesus, ele não tinha um aparato de lógica, de conhecimento, de informação, de estética. Não. Então, ele não impressionava pelas coisas externas, pela imponência. Uma marca dele era a simplicidade. Veja, a palavra simplicidade fala, fulano é simples. Pensa que às vezes a gente imagina a simplicidade como simplório, que é assim uma coisa muito empobrecida, uma pessoa, uma situação simplória, né, que desmerece. Não, Jesus não era simplório de jeito nenhum, mas ele era simples. Ao mesmo tempo, o Filho do Homem era Deus. Ele era o Verbo que se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem era esse? Um dia ele, atravessando o mar da Galileia no barco, veio uma tempestade, subiu aquela tempestade, foi subindo o negócio, os discípulos experientes, homens do mar, pensaram, nós vamos morrer. Chamaram o Senhor, falou, Senhor, tu não te importas? Porque o mar está enchendo o barco. E ele repreendeu o vento. Mandou as ondas se aquietarem. O vento se calou. E o mar se aquietou. E os discípulos olharam uns para os outros e disseram, quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, esse mix do Filho do Homem e do Verbo é a expressão suprema da simplicidade. Tem uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, um gênio, né? Leonardo da Vinci é um cara assim, desses gênios de múltiplas qualidades, ciência, matemática, arte, pintor, né, de excelência. E o Da Vinci diz assim, a simplicidade é o último grau da sofisticação. É muito interessante isso. É muito sábio. Vai sofisticando. Hoje a ciência está num nível muito, muito, muito alto. Um dos campos da ciência mais sofisticados é a física quântica. Então, até o século XX, pegavam uma substância que junta milhões de átomos e forma uma molécula. Aí você divide a molécula, a menor partícula das coisas é um átomo. A física quântica é o estudo da física no mundo subatômico. Divide o átomo
Se estuda dentro do átomo as forças, a ciência, tudo que o rege ali é o mundo quântico. Então esse mundo subatômico é contado pelo quanta. Quanta é uma medida do mundo subatômico. E os caras estão fazendo experiências quânticas, experiências científicas que se reproduzem e tal. E as experiências quânticas, elas estão mostrando as leis espirituais. Mas é coisas assim, uau! Então os cientistas de alto nível da física quântica, hoje eles acreditam na transcendência. Porque as coisas que se fala do mundo espiritual, na Bíblia e tal, a física quântica não prova aquilo lá da Bíblia dos anjos do reino de Deus, mas mostra que aquela realidade está revelada na Bíblia, na palavra. Os caras percebem que aquilo ali é real. Aí tem um livro de um bispo que é um físico nuclear e que ele escreve sobre a física quântica. Aí ele diz que ele conta uma historinha assim, que os cientistas da física quântica estão subindo numa montanha gigantesca e subindo, fazendo um esforço, e quando eles chegam lá em cima, encontram os teólogos e dizem: bem-vindos. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa ideia do Da Vinci. O máximo da sofisticação é a simplicidade. A Bíblia é assim. Quanto mais você estuda a Bíblia, maior a complexidade, mais mistérios você intui, você percebe, coisas maravilhosas. Você passa a vida toda estudando e vai tendo novidade. Mas a Bíblia é simples. A velhinha lá da roça mal sabe ler, não sabe ler, mas aprendeu a ler na Bíblia, e ela lê a Bíblia e ela entende. Porque o Espírito Santo ilumina ela e ela entende a palavra de Deus. Por quê? É o máximo da complexidade onde surge a simplicidade. Jesus é assim, o humano e o divino. Então, a vida cristã é assim. E uma das coisas que a gente tem que pensar a simplicidade em Cristo é pensar a nossa vida em Cristo, que tem uma alta complexidade e, ao mesmo tempo, uma mega simplicidade. Simplicidade do Evangelho. Por exemplo, nós somos humanos, imperfeitos, pecadores, afastados de Deus. E as nossas imperfeições criam barreiras entre nós e Deus. E Deus é santo, santo, santo. E Ele mesmo fez um plano para nos reconciliar com Ele, nos religar a Ele. Diz lá no Evangelho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui, esse versículo, ele é famoso por quê?
porque ele resume o Evangelho. Num pequeno parágrafo, uma frase, 3 linhas, resume toda a complexidade do Evangelho. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar, se fez pecado para perdoar nossos pecados e para nos tornar aceitáveis diante de Deus. Porque quando Deus olha para você, perdoa seus pecados, Ele não está fazendo vista grossa para os pecados. Ele não está fingindo que você não pecou. Quando Ele olha para você, Ele olha para o preço que Cristo pagou. Então você está zerado mesmo de culpa, de dívida. E você pode entrar na presença de Deus. E isso é verdade ontem, hoje, amanhã. Então, quando a primeira vez que você se aproximou de Deus, crendo em Jesus, você não entendia muito, mas você apenas creu. Isso estava valendo. E depois que você caminha e anda, e sobe, desce, pula, tropeça, rala, se quebra todo, levanta, continua. Isso está valendo. O que é que está valendo, pastor? Jesus é o seu Salvador. Quando você crê nele, ele lhe dá a mão. O sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Por isso você é salvo. Por que você é salvo? Porque Jesus pagou um preço por você. Por isso. Não é um mérito, não é um esforço, não é uma competência sua que torna você salvo. É graça. Esta é a simplicidade do Evangelho. É uma verdade profunda, altamente complexa. Por que é complexa? Porque Jesus morreu pelos seus pecados, por exemplo, antes que você existisse. Morreu pelos seus pecados por aqueles que você ainda vai cometer. Nem por isso você deve meter o pé na jaca, vamos combinar. Ah, já que ele morreu pelos meus pecados, que eu ainda vou cometer, então eu vou aprontar. Não é? O princípio não é esse. Porque quando a gente peca voluntariamente, quando a gente apronta na nossa cabeça uma armadilha dessa, é pior para nós. Mas o fato é, ele é o último Adão. Então isso é muito, muito complexo. Tempo, espaço, vai e vem. Mas a simplicidade é, ele morreu por mim. E isso valeu para Deus. E vale hoje. Isso é o Evangelho. Essa é a boa nova. E pensa bem, neste sentido do seu caminho com Deus, você não precisa de outro mediador, de outro salvador. Você não precisa de outro aparato. Você precisa apenas conhecê-lo mais. Então, ele morreu, homem santo, justo, perfeito, sem pecado, se fez pecado em nosso lugar, e para que a justiça, a perfeição moral dele pudesse pertencer a nós. Lá no tabernáculo, os sacerdotes, eles entravam no santuário, e depois do santuário tinha um ambiente mais diferenciado, mais separado, que era o Santo dos Santos, e ele só podia entrar lá uma vez por ano com o sangue do Cordeiro.
E o sangue de Jesus foi derramado na cruz, e no momento que ele estava morrendo, o véu do templo, que separava o santuário do Santo dos Santos, se rasgou de alto a baixo. Mesmo no tabernáculo e depois no templo, que já era um local fixo, definitivo, havia uma separação entre o santuário e o Santo dos Santos, e era um véu. E ali na cruz, quando Jesus morreu, seu sangue foi derramado, o véu se rasgou de alto a baixo, falando que você, eu, todo aquele que crê, tem acesso à presença de Deus por este sangue. 1 Coríntios 2, 1 e 2 diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, quando ele entrou, no meio dos coríntios, do povo daquela cidade grega complexa, uma cidade grande, rica, ele não se deixou levar por aquela sofisticação, aquela complexidade. Ele tinha uma mensagem, ele tinha um foco, a simplicidade da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo crucificado. Então, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se humanizou, andou na terra sem pecado, justo, perfeito, mas morreu em nosso lugar, se ofereceu como Cordeiro de Deus. Porém, aqui a complexidade é alta. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Como, pastor? Como assim? Ele viveu de novo ao terceiro dia para nunca mais morrer. Jesus ressuscitou, morreu como o último Adão, o último da raça adâmica, e ressuscitou como o primeiro de uma nova raça, o primogênito. Ele que era o único filho de Deus, o unigênito, tornou-se o primogênito. E ele ressuscitou, subiu ao céu, assentou-se no trono e enviou o Espírito Santo sobre nós. Veja, Jesus mandou o Espírito Santo para trazer a nós a verdade do Evangelho, para trazer a nós a semente da natureza dele e implantar dentro de você um novo coração. Deus te fez filha de Deus, filho de Deus, te deu uma nova natureza, segundo ele, não segundo o homem, não segundo a carne, mas segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você, por isso você é salvo. E quando ele enviou o Espírito Santo, ele estabeleceu a igreja. O que é a igreja, pastor? Não é o templo, não é o santuário. A igreja é você. A igreja é a comunhão. A igreja é o
coletivo. A eclésia quer dizer congregação. Então veja bem, tem um ponto aí interessante sobre a igreja. Tem um mistério na igreja. Como mistério? Porque há uma manifestação de Deus, há uma manifestação de Cristo na igreja, na eclésia, no corpo, que nunca se manifesta na minha relação individual. Então eu posso orar? Posso. Eu posso receber perdão? Posso. Eu posso receber as graças de Deus, do resultado da obra de Cristo na cruz, na ressurreição, na minha relação com Deus. Sim. E Ele fala comigo? Fala. Ele ministra, Ele me abençoa, Ele ouve a minha oração, ouve. Mas Ele mesmo determinou que quando eu oro com os meus irmãos, tem algo a mais. Ele mesmo determinou que tem coisas que eu jamais vou ouvir dele, se não for da parte dele, através dos meus irmãos. Ele mesmo determinou que tem algumas bênçãos especiais que não vão descer sobre mim, que não vão me atingir, senão somente por meio do meu irmão. É Deus que fez assim. Então, quando a pessoa despreza a igreja, quando a pessoa cai na armadilha de pensar que o evangelho basta sem o corpo de Cristo, ela está saindo do epicentro do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas a ceia fala que essa aliança, ela é dupla, ela é vertical e horizontal ao mesmo tempo, como é a cruz. Então tem um mistério na igreja, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, isso aqui é um poder, é uma potencialização das promessas de que ele vai atender a oração. Então, quando você louva, quando você adora, sozinho em casa, quando você ora, é maravilhoso. Mas quando você vem à eclésia, quando você vem à igreja, tem um plus. Tem uma armadilha dos nossos dias. Veio a pandemia, ninguém podia ir na igreja, fecharam-se as portas, abriu-se, ainda bem, né? A conexão via internet, online, que bom, e a gente pôde reunir todo mundo online, aquela coisa, apreensão, o que é isso, como assim, é o Apocalipse. Passou a pandemia, um monte de gente ficou só online. E online não é eclésia. Online está fora da simplicidade de Cristo, da simplicidade da comunhão no corpo do Senhor.
Então, tem gente que tem impedimento de vir à igreja, a pessoa está acamada. A igreja vai até ela, levar a ceia. Mas a pessoa, às vezes, não está acamada. Ela está prisioneira de um isolamento, de uma acomodação, prisioneira de amarras, de ressentimentos, de canseira, de enfardo, de inércia, de ideias, crenças que a afastam ela do corpo de Cristo. Ela não percebeu, entrou numa armadilha, o diabo enganou e ela está prisioneira. Então, quando Paulo fala, olha, eu temo que vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Ele está dizendo, olha, vocês são uma noiva, e uma noiva pura, sendo preparada para o encontro com o noivo. Então, meu irmão, minha irmã, saia de casa, venha para a igreja. Você que está na eclésia, na congregação, não se deixe enganar pelo inimigo, porque às vezes surgem dificuldades e diferenças, somos humanos, gente, né? Gente é problemático, né? Mas além de sermos problemáticos, temos um inimigo comum que odeia a Deus, que odeia nós, que odeia a eclésia. Então, que ele tenta ferir a igreja e colocar você apartado do rebanho. Os leões, na caçada deles, vão atrás dos búfalos, por exemplo, vão atrás dos gnus. E uma das estratégias deles, qual é? As leões vão para cá, vão para lá, é separar um que esteja mais fraco do grupo. Porque aquele separado está vulnerável. Aquele búfalo sozinho, com 3 leoas, um leão, vai morrer. Então, meus queridos, vamos vigiar e vamos dizer, Senhor, eu quero tudo que eu tenho direito em Cristo Jesus, na comunhão do Senhor, vertical e horizontal. Eu não quero menos do que toda a minha herança, a que eu tenho direito em Cristo Jesus. Fome e sede de Deus. E nós vamos juntos com o Senhor e uns com os outros alcançar a graça dessa herança. Amém.